Muito bom dia a todos. Vamos começar estes encontros, mais um destes encontros promovidos pela COFACE para analisar alguns temas marcantes da atualidade europeia, mundial, questões que têm importância e impacto junto das empresas e dos investimentos que as empresas possam fazer. Vamos falar sobre o atual momento na relação entre a União Europeia e o Brexit. Antes de dar a palavra ao nosso convidado, dou a palavra a José Monteiro, Presidente da COFACE Portugal. José Monteiro, bom dia. Muito bom dia a todos, muito bom dia ao Bernardo Ivo Cruz. É sempre um prazer tê-lo connosco nestes webinars e com um tema muito importante, tema este que já era para ter sido abordado quando no início, um pouco antes da presidência da portuguesa da comunidade, e só não foi porque na altura o Bernardo não pôde participar e, portanto, nós adiámos, e ainda bem, porque de facto parece que o tema agora é que é um tema que está quente, porque o Brexit de facto é um facto e já com as consequências que não se antecipavam, mas que havia curiosidade sobre o que poderia passar. Obrigado também ao Ricardo por fazer aqui esta entrada e por ir colocando as questões, podermos todos, enfim, evoluir um pouco neste tema e perceber um pouco o que se poderá passar para as nossas empresas, para a nossa economia, de facto, com o que está a passar daqui para a frente com o Brexit. Bernardo, por favor. Ou Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e Ricardo, se quiseres conduzir. Vamos então começar por dar algum contexto em relação ao que está a acontecer e depois faço também uma apresentação do Bernardo Ivo Cruz para as pessoas que eventualmente estejam a acompanhar e que não o conheçam. Começando então pelo contexto. Na madrugada de segunda-feira, 4 de outubro, David Frost, o homem de Boris Johnson para as negociações com Bruxelas, proclamou para uma sala que estava pela metade de uma reunião do Partido Conservador, reunião anual do Partido Conservador, que o longo pesadelo da adesão à União Europeia tinha terminado e o renascimento britânico estava ali, à mão de semear. Os convocados para esse congresso anual do partido em Manchester ouviram-no citar o grande poeta nacional, sem dizer o nome, que simbolizava como ninguém a ideia de império e dominação colonial. Em português, as palavras ditas por David Frost poderiam ser algo deste género, e de repente todos os homens acordam ao som de algemas quebradas e cada um sorri para o vizinho para dizer que ele é o dono da sua própria alma. O Frost estava a recitar Kipling, confirmando que o Brexit ainda é uma arma ideológica carregada de alguma nostalgia, em vez de ser uma solução prática para um divórcio necessariamente doloroso. Já em Lisboa, na terça-feira da semana passada, o mesmo David Frost exigiu que a União Europeia concordasse em reescrever completamente o protocolo da Irlanda do Norte, protocolo que está no Tratado de Retirada da União Europeia, um tratado e um protocolo que Boris Johnson saudou em outubro de 2019 como um negócio fantástico para todo o Reino Unido. Este discurso de Frost, imitando um famoso panfleto político de Edmund Burke, foi intitulado Observações sobre o Estado Atual da Nação. Portanto, neste contexto, Londres e Bruxelas parecem estar a mergulhar novamente num abismo, no início de uma guerra comercial que não interessa a ninguém. O governo Boris Johnson já decidiu que os compromissos que assinou já não são válidos, querem mudanças drásticas no protocolo da Irlanda do Norte. Sabemos que essa é a peça mais delicada do processo de negociação, está relacionada com os acordos de paz de Sexta-feira Santa assinados em 1998, que permitiram
parar com o conflito de décadas na Irlanda do Norte, de violência sectária, violência entre as duas comunidades, unionista protestante e nacionalista católica. A fronteira, fruto do acordo que foi conseguido, a fronteira entre as duas Irlandas tornou-se invisível, isto é, qualquer cidadão pode deslocar-se de uma parte da Irlanda para a outra sem qualquer espécie de separação, para além do facto de se usar uma moeda de um lado e outra do outro, de se usar os euros na República da Irlanda e a Libra na Irlanda do Norte. Para fiscalização aduaneira e sanitária das mercadorias, a nova fronteira foi assim entendido, foi colocada no Mar da Irlanda, que separa as duas ilhas. Boris Johnson assinou, portanto, esse pacto que lhe permitiu apresentar-se ao eleitorado interno como o político que conseguiu tornar o Brexit uma realidade. Quando Boris Johnson começa a criticar o protocolo da Irlanda do Norte, a ponto de culpar o texto por considerar que esse texto ameaça a paz na região, obviamente que os quer aliados, quer rivais lhe lembram o compromisso que ele foi assinado. Houve quem tenha dito, como por exemplo o deputado unionista da Irlanda do Norte, Ian Paisley Jr., filho do histórico dirigente unionista, o reverendo Ian Paisley, disse na BBC que o primeiro-ministro Boris Johnson lhe tinha dito pessoalmente que assim que assinasse o protocolo ia tentar mudá-lo, portanto era mesmo só para resolver o assunto naquela altura, e portanto tendo este contexto, vamos ouvir aquele que é, permita-me o qualificativo, o maior e melhor especialista português nesta matéria da tal dolorosa saída britânica da União Europeia. O Bernardo Ivo Cruz é investigador associado do Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, é membro da direção do Clube de Lisboa, assina uma coluna de opinião semanal no Diário de Notícias. Na universidade foi visiting lecture, teaching assistant nas universidades de Loughborough e Cardiff e Bristol, no Reino Unido. Aliás, o doutoramento é pela Universidade de Bristol. No setor público foi subsecretário de Estado adjunto do Ministro dos Estrangeiros, Freitas do Amaral, com responsabilidades nas áreas dos direitos humanos e democratização. Recentemente, e daí creio que o impedimento de poder fazer esta ação anteriormente, esteve como conselheiro na representação permanente de Portugal junto à União Europeia durante a presidência portuguesa do Conselho em 2021. Foi administrador executivo da SOFI, da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, onde trabalhou na relação entre o setor privado e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Foi também conselheiro económico e comercial da Embaixada de Portugal no Reino Unido, onde dirigiu o Centro de Negócios da ICEP para o Reino Unido e Irlanda. Na iniciativa privada, fundou a Global Managing Partner do Two Bridge Consultancy Group, com sede em Londres. Foi presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Reino Unido. Bernardo, como é que chegamos aqui? Como é que a União Europeia e Reino Unido chegam a este ponto em que estamos agora? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, José Monteiro, pelo amável convite para voltar à COFACE. Da última vez estivemos todos juntos, espero que da próxima vez voltemos a estar juntos, mas muito obrigado uma vez mais. Eu talvez começasse por relembrar, como acabou o Ricardo, por relembrar como é que aqui chegámos. E chegámos aqui porque o Brexit, do ponto de vista do atual primeiro-ministro Boris Johnson e das pessoas que o acompanhavam na campanha, que o acompanham agora no governo, foi feito para recuperar o controle, como dizia o slogan da campanha, recuperar o controle ou recuperar a soberania britânica. Take back control do orçamento, take back control das leis, take back control da fronteira entre o Reino Unido e o mundo exterior. E para recuperar esse controle, para recuperar a soberania orçamental, legislativa e da política de imigração, uma vez os eleitores britânicos tendo aprovado o Brexit, a única forma de o fazer era sair do mercado comum. Porque o mercado comum e o Brexit não são compatíveis. Não é possível, ao mesmo tempo, retomar o controle do orçamento das leis e das fronteiras e participar num mercado comum cuja a principal característica é a liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. E, portanto, não é compatível, não é possível colocar ao mesmo nível
o take-back control britânico, a soberania britânica como os apoiantes do Brexit a entendem, e a participação no mercado comum. E se no início do processo ainda houve uma tentativa do lado britânico de escolher que partes do mercado comum é que seriam interessantes e no qual o Reino Unido gostaria de continuar, e as partes do mercado comum que não gostaria de estar sujeito, rapidamente a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia colocaram os pontos nos is e disseram ou é tudo ou não é nada. O mercado comum não é à la carte, ou aceita as quatro liberdades de circulação e estás dentro, ou não aceitas e estás fora, ou então poderás eventualmente estar num modelo híbrido, como estão os países da EFTA, mas esse modelo híbrido implica que tens que aceitar toda a legislação que sai de Bruxelas sobre o mercado comum e tens que pagar para o orçamento de Bruxelas para poderes participar nesse modelo híbrido. E, portanto, não havia, depois do discurso e depois da campanha que o primeiro-ministro Johnson e os seus apoiantes fizeram, não havia forma de ficar dentro do mercado comum. E isso tornou-se logo claro muito cedo no processo, não só durante a campanha, mas logo a seguir, a então primeira-ministra Theresa May fez um discurso em Lancaster House, onde anunciou exatamente isto, que Brexit means Brexit, o Brexit significa sair da União Europeia, e means sair do mercado comum. Há aqui duas declinações e eu vou tratar delas uma de cada vez. A primeira é o que é que significa para as empresas sair do mercado comum para quem queira fazer negócio com a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha é a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, e o Reino Unido é a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, mais a Irlanda do Norte. E, portanto, há por causa, e vamos começar pela questão irlandesa para poder explicar melhor o negócio com cada uma das partes do Reino Unido. Ao mesmo tempo que o Brexit dizia que nós queremos retomar a soberania sobre o orçamento, as leis e a política de imigração, existe, como disse o Ricardo, os acordos de Sexta-feira Santa ou os acordos de Belfast, que foi a forma que se encontrou para pôr fim a quase 30 anos de guerra sectária, ou de quase guerra civil, às vezes, entre a comunidade protestante e unionista dos irlandeses do Norte, que defendem a continuação do Reino Unido, da Irlanda no Reino Unido, e a comunidade católica nacionalista, que defende a integração da Irlanda do Norte na República da Irlanda. Ao fim de 30 anos, e numa negociação muito difícil, conduzida com grande mestria pelo governo Blair e pelos líderes das duas comunidades na Irlanda, e com o apoio da União Europeia, dos Estados Unidos e da comunidade internacional, conseguiu-se chegar a um acordo que se baseia no facto de, na altura, quer a Irlanda, quer o Reino Unido faziam parte do mercado comum. Porque o que os acordos de Sexta-feira Santa fazem é retirar, aproveitar o facto de não existir qualquer fronteira ou não existia qualquer fronteira entre o Reino Unido e a Irlanda, por causa do mercado comum, criar mecanismos de proteção e de legitimidade política para as duas comunidades. A comunidade unionista tem os seus direitos e a sua legitimidade garantida pelo Reino Unido. A comunidade nacionalista tem os seus direitos e a sua legitimidade política garantida pela República da Irlanda. E, portanto, ambas fazem parte deste processo. E o processo funciona, ou funcionou, porque ambas estavam no mercado comum. Porque com o mercado comum não havia questões de fronteiras e havia livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A continuação do modelo dos acordos de paz de Sexta-feira Santa com o take-back control é impossível. Não é possível, e isso notou-se rapidamente no processo, não é possível manter os acordos de Sexta-feira Santa com o Reino Unido, ou pelo menos com a Irlanda do Norte, fora do mercado comum. Porque o modelo todo baseia-se no facto de eles poderem circular e poderem não haver fronteiras, não haver barreiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.
Ora, quando se concluiu, quando chegou à conclusão que não era possível ter as duas coisas, ter o mercado, ter a soberania do Reino Unido e os acordos de Sexta-feira Santa, chegou-se então a este protocolo. Depois de 3 anos de negociação, de 3 primeiros-ministros e de 3 eleições. E o que o protocolo diz, o protocolo da Irlanda diz é a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales, portanto a Grã-Bretanha, podem divergir das regras do mercado comum, podem recuperar a sua soberania e decidir o que entenderem decidir sobre a forma como se apresentam no mercado global e no comércio internacional. A Irlanda do Norte não. A Irlanda do Norte mantém-se no mercado interno da União Europeia, para poder garantir que as condições da paz da Irlanda do Norte não são perturbadas. O que significa, na prática, é que as leis que se aplicam à Inglaterra, à Escócia e ao país de Gales são as leis decididas em Londres, na Inglaterra, no Reino Unido, desculpem, na Grã-Bretanha, e as leis que se aplicam à Irlanda do Norte são as leis da União Europeia. E, portanto, o take back control, na verdade, aplica-se a uma parte do país, mas não à totalidade do país. E é esta tensão que não é possível resolver no modelo em que nós temos, porque para manter a ausência de fronteiras é preciso manter a Irlanda do Norte no espaço regulatório da União Europeia, mas manter a Irlanda do Norte no espaço regulatório da União Europeia viola aquilo que foi prometido pelo Brexit e pelo governo de Boris Johnson de recuperar a soberania do conjunto do Reino Unido. E do lado da União Europeia também não há grande margem de manobra. A União Europeia alterou agora a fórmula de controle fronteiriço entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, porque, como disse o Ricardo, com este modelo a fronteira económica passou de estar entre a Irlanda e a República da Irlanda, entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, e passou a estar no mar da Irlanda entre a Irlanda do Norte e o resto da Grã-Bretanha. O que significa, se nós quisermos fazer uma comparação fácil de perceber, era como se nós puséssemos uma fronteira económica no Mondego. E o que se passava para o norte do Mondego era decidido por umas pessoas e o que se passava para baixo do Mondego era decidido por outras, em termos económicos, comerciais, fitossanitários, administrativos, etc. Ninguém põe em causa neste momento a soberania do Reino Unido na Irlanda do Norte, mas a soberania é limitada a tudo o que não tenha a ver com as regras do mercado comum. E isto para o Reino Unido, ou para o Reino Unido do Brexit, é inaceitável. E para a comunidade irlandesa que apoia a continuação da Irlanda do Norte no Reino Unido, inaceitável é. Porque está-se a criar uma barreira entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Mas isso não é uma surpresa e os unionistas já sabiam que existia este protocolo desde 2019. Boris Johnson está, de alguma forma, também a ceder ou a tentar responder a pressões dos 2 partidos unionistas principais em Belfast. Não é surpresa para ninguém, Ricardo. Toda a gente sabia que isto ia ser o resultado. Pode não ser dito em voz alta, mas toda a gente sabia que o resultado ia ser que as regras que se aplicam na Irlanda do Norte emanam de Bruxelas e são controladas pelo Tribunal Europeu de Justiça, e as regras que regulam o resto da Grã-Bretanha emanam de Londres e são controladas pelos tribunais britânicos. Aí não há novidade. O que não se esperava, talvez, é o impacto que teve nas linhas de produção e no comércio entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte. A União Europeia foi rígida numa primeira fase a aplicar a legislação comunitária, como aliás é a sua obrigação. A União Europeia está lá para aplicar as regras da União, não está para aplicar as regras de outras pessoas. Toda a gente sabia que aquilo eram as regras da União que se iam aplicar na Irlanda do Norte e assim fez a União Europeia. O resultado foi bastante pior do que se esperava. Entre a pandemia e o impacto do Brexit, o tecido empresarial da Irlanda do Norte virou-se para a União Europeia. Se há alguma coisa que as empresas são é racionais,
isso é mais difícil fazer negócio entre a Irlanda do Norte, entre Belfast e Londres, do que é entre Belfast e Tallinn, então vamos fazer negócio com Tallinn. E, portanto, as empresas a comunidade económica da Irlanda do Norte está cada vez mais próxima e mais integrada no mercado comum, ou manteve-se, enquanto que a comunidade económica do resto do Reino Unido está sob ela própria e através dos acordos que o Reino Unido tem vindo a fazer, a encontrar novos mercados. Mas a questão não é económica, a questão é política. E o Brexit sempre foi político. E a União Europeia também é uma organização com objetivos políticos. E, portanto, não é na lógica e na racionalidade económica que nós vamos encontrar a solução para esta questão. A solução a haver terá que ser encontrada no relacionamento político entre Londres, Belfast, Bruxelas e Dublin, acima de tudo. São estas os quatro grandes atores deste puzzle, para o qual não há uma solução óbvia e até agora não se encontrou uma solução óbvia. Há um risco só. Desculpa, diz Ricardo, diz. Estás a colocar a questão no campo político antes do David Frost fazer a intervenção que fez na passada terça-feira, até sei que estiveste na Embaixada Britânica quando foi feito esse discurso. O negociador britânico com a União Europeia sabia que a União Europeia estava prestes a fazer uma proposta que foi feita na quarta de manhã e que apresenta um conjunto de indicações que acabam por ser bastante, de acordo com várias análises que têm sido feitas, são consideradas generosas para os britânicos e dão aos líderes empresariais e à sociedade civil na Irlanda do Norte praticamente aquilo que eles pediram para que os arranjos funcionassem sem problemas. Portanto, sabendo disto e tendo feito a intervenção que fez, David Frost, podemos dizer que o governo britânico de algum modo agiu de má fé? Não, eu acho que o governo britânico queria assinalar logo que a questão não é económica ou de regulamentação. A questão é política. Porque mesmo fazendo aquilo que a Comissão fez, e os relatos que nos chegam de Bruxelas dizem que a Comissão foi mais longe do que aquilo que muitos Estados-membros gostariam que tivesse ido. A Comissão foi criticada por alguns Estados-membros por ter sido generosa demais para com o Reino Unido. Portanto, não me parece que haja margem de manobra para a Comissão ser ainda mais generosa depois da oferta que foi feita na quarta-feira passada. Mas o que o negociador britânico estava a dizer é que a questão não se coloca nas regras, coloca-se na soberania. E as regras, mesmo generosas, continuam a ser emanadas de Bruxelas e controladas pelo Tribunal Europeu de Justiça. E acabam por fazer exigências que sabem que a União Europeia não pode senão rejeitar. Não, a Comissão já foi mais longe do que aquilo que alguns Estados-membros gostariam de fazer, e não são propriamente os Estados-membros mais pequenos. Sabe-se que a França e a Alemanha não ficaram contentes com a generosidade da Comissão. Mas a Comissão não pode retirar o Tribunal, que é a grande questão que o Reino Unido coloca. A Comissão não pode retirar o Tribunal do processo legislativo comunitário. E as leis que se aplicam na Irlanda do Norte são de origem comunitária. E, portanto, não é possível retirar o Tribunal de Justiça Europeu deste processo. Como eu dizia, no princípio não é possível tu casares a soberania do Brexit com os acordos de Sexta-feira Santa na Irlanda do Norte. E esta tensão está-se a espalhar para o resto da relação entre o Reino Unido e a União Europeia e entre o Reino Unido e os seus Estados-membros. Esta tensão que nasce do protocolo da Irlanda do Norte está a começar a contaminar todo o relacionamento entre o Reino Unido e a Europa e entre o Reino Unido e os Estados-membros da União Europeia. Se uma coisa que nos surpreendeu logo no princípio e que se mantém até hoje é a unidade dos Estados-membros da União Europeia em todo este processo. Quando o Brexit aconteceu, muitas pessoas pensavam, os britânicos pensavam isso e muitos no continente também pensavam, que seria possível a Londres negociar bilateralmente um relacionamento futuro com cada um dos 27 Estados-membros. E os 27 Estados-membros mantiveram-se firmes atrás do negociador europeu, do Michel Barnier, e não houve quebra de solidariedade na União Europeia, nem nos Estados-membros, no seu relacionamento com a União Europeia, com o Reino Unido. E, portanto,
toda a tensão que o processo está a criar impacta na relação de Londres com Bruxelas, mas impacta também no relacionamento bilateral entre Londres e cada um dos 27 Estados-membros. Essa quebra, essa unidade entre os Estados-membros não pode ser quebrada por países que estejam a sentir-se acossados por causa de outros motivos, e estou obviamente a pensar na Polónia, e sabendo da importância que o Reino Unido tem para a Polónia, até pela enorme diáspora polaca que há no Reino Unido, se um extremar de posições entre a Polónia e o Reino Unido por causa da questão do Tribunal Constitucional Polaco ter dado primazia às leis da Polónia sobre o direito comunitário, não pode fazer a Polónia reverter ou, no fundo, contribuir para minar essa unidade que há à volta do Brexit e do acordo do Brexit. Até agora não tem acontecido. Não tem acontecido. Nenhum Estado-membro colocou em causa a unidade à volta da questão do Brexit. O argumento tem sido sempre: quem está dentro faz parte do clube, quem escolheu estar fora já não faz parte do clube e portanto, é um amigo, é um primo distante, já não é da família. Agora veremos como é que evolui a questão polaca, porque a questão polaca é nela própria uma caixa de Pandora, e vamos ver como é que ela é gerida. Poderá ter ou não consequências na relação entre Londres e Varsóvia? Possivelmente. Até agora, o problema dos polacos, ou do governo polaco, ao contrário do governo britânico, é que 80% dos polacos querem continuar na União Europeia, e se alguém lhes acena com a porta de saída, não correrá bem para quem o fizer. E, portanto, o governo polaco... Em relação a esta questão da relação do Reino Unido com a União Europeia, como é que antecipas que as coisas possam evoluir? Eu não vejo solução para, e até agora não vejo eu nem vê ninguém, solução para este binómio do mercado comum e dos acordos de Sexta-feira Santa. Não há, até agora ninguém encontrou essa solução mágica para resolver esta questão. Nos acordos de Sexta-feira Santa está previsto também, e faz parte, não tinha nada a ver com o Brexit, os acordos de Sexta-feira Santa têm 20 anos, está prevista a possibilidade de, se o povo da Irlanda do Norte assim o decidir, fazer-se um referendo para escolherem se querem continuar no Reino Unido ou se querem a reunificação da Ilha da Irlanda. E se esse referendo na Irlanda do Norte der que sim, que querem a reunificação com a Ilha da Irlanda, então há um segundo referendo na República da Irlanda para decidir se aceitam ou não a reunificação. Que este processo tem provocado tem criado cada vez mais laços económicos de funcionamento das empresas, de ligações entre a República da Irlanda e a União Europeia, entre a Irlanda do Norte e a União Europeia, e tem desgastado os laços entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Como disse, as empresas e o setor empresarial irlandês já está totalmente, ou continua totalmente integrado no mercado comum e substituiu as suas linhas de fornecedores da Grã-Bretanha para a União Europeia. Não era possível, ou era muito mais difícil, ir buscar produtos ou bens à Inglaterra, à Escócia e ao País de Gales, então vamos buscá-los à Irlanda, a Portugal, a Espanha, onde é fácil lá buscar. Porque, se quiseres, e portanto, a solução deste problema escapa-me. Eu não sei como é que vai ser possível, escapa-me a mim, escapa a Londres, escapa a Bruxelas, escapa a toda a gente. Eu não sei como é que vai ser possível resolver isto, porque isto, como te digo, é uma questão de soberania e de política. É uma questão política para o Reino Unido, recuperar a sua soberania plena, e é uma questão política para a União Europeia. O mercado comum é a maior manifestação do projeto político que é a Europa. E nenhuma das partes vai ceder. E, portanto, não sei dizer como é que esta situação se vai resolver. Nós sabemos que, até por aquilo que dizias, que a Comissão Europeia fez uma proposta e que alguns Estados-membros até entendem que a Comissão Europeia já foi longe demais. Sabemos da questão
da soberania como ela é encarada pelo atual governo britânico. Mas não há contestação interna dentro do Partido Conservador. Eu lia no domingo no El País, o meu camarada de profissão, Rafa de Miguel, usava a expressão da aldeia gaulesa da Asterix, né? Onde apenas um punhado de conservadores moderados expressaram o escândalo pelo facto de o governo britânico não estar a cumprir os compromissos internacionais. De algum modo, Boris Johnson tem o Partido Conservador controlado, para não dizer sequestrado, um pouco à imagem, e pensando nos fenómenos populistas mais à escala global, um pouco à imagem como Donald Trump tem o Partido Republicano controlado? O que nós sabemos é que Boris Johnson ainda não perdeu nenhuma votação importante no Parlamento. Ao contrário da sua antecessora, que perdeu várias, até agora não houve nenhuma votação importante que o Partido Conservador tenha se rebelado contra o governo. Portanto, havendo contestação, é possível que haja, porque há muitos deputados conservadores que não gostam do Brexit, que gostariam de continuar no mercado comum e não gostam do extremar de posições. O que é certo é que ele tem conseguido manter o partido alinhado e ainda não perdeu nenhum voto que seja relevante para este processo ou para outros. Em bom rigor, o governo Johnson ainda não perdeu nenhuma votação importante no Parlamento. Portanto, o que os dados nos mostram é que o governo tem controlado ou tem mantido o partido alinhado nesta linha. Mas, Bernardo, uma questão só que tem a ver com aquilo que nós vemos na televisão e que tem a ver com a paragem quase da economia, do fornecimento, com o Brexit, que trouxe aquele travão para imigrantes, e a saída do conjunto de pessoas está a tornar aquela economia. Isso não pode provocar um impacto no Partido Conservador, ou seja, eles estão com um problema complicadíssimo, porque de facto para gerir é preciso pessoas e eles não têm as pessoas para desempenhar aquelas funções, ou pelo menos não estão muito interessados, os ingleses e estes a dizer. E portanto isto não pode provocar ali algo que torna a situação complicada, de facto, para o Partido Conservador? Até agora, o impacto do Brexit tem estado enrolado no impacto da pandemia e não tem sido fácil distinguir uns dos outros. É um bocadinho, se quiserem, como a economia cubana e o bloqueio americano, que justifica muitos dos problemas do sistema, é culpa do bloqueio americano. Até agora, muitos dos problemas da economia britânica têm sido misturadas no impacto da pandemia, que continua a avançar no Reino Unido. Os últimos números que eu vi eram 40 mil novos infectados por dia. Portanto, embora a economia esteja bastante aberta, a pandemia continua a fazer os seus estragos. Mas só agora é que nós começámos a perceber, quando a economia se abriu, é que nós começámos a perceber que havia outros problemas para além da pandemia. E o grande problema daquilo que nós vemos na televisão, das filas de carros para se abastecerem aos supermercados vazios, é que o modelo de imigração que o governo britânico está empenhado em implementar é um modelo de imigração de atração de quadros qualificados. Se não forem quadros qualificados, é muito difícil ganhar-se ou receber-se um visto de trabalho para a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Porque uma das coisas que desapareceu com o Brexit foi a livre circulação de trabalhadores. E, portanto, aqueles trabalhos menos qualificados, como os motoristas de pesados, as pessoas que trabalham no campo a apanhar frutas e legumes, etc., desapareceram. Desapareceu aquela mão de obra que era muito baseada em mão de obra europeia e não foi substituída por mão de obra britânica, como era a expectativa dos apoiantes do Brexit. E, portanto, há uma falha de mão de obra, não é de mão de obra qualificada, é de mão de obra não qualificada, que não tem acesso neste momento aos vistos de trabalho para o Reino Unido. O governo britânico tentou combatar isso no que toca aos motoristas de pesados, abrindo um processo especial de vistos
para motoristas pesados da União Europeia, mas foram muito poucos os motoristas que se candidataram e o problema manteve-se. Uma das soluções que se encontrou para a questão dos combustíveis foi usar a tropa. O exército britânico tem estado a guiar os caminhões de combustíveis, mas o problema mantém-se, e o problema não tem a ver tanto com a pandemia, tem a ver com o modelo de imigração que o governo britânico optou no Brexit. Eu acho que o Natal vai ser aqui um momento de clarificação. Se chegarmos ao Natal e não houver perus, as lojas estiverem vazias, não houver presentes, não houver iPads, não houver essas coisas todas, o impacto político desse inverno, a que se somam outras coisas que não têm propriamente a ver com o Brexit, mas também se somam, como o preço da energia e o aquecimento das casas, agora quando o inverno chegar à série. Até agora temos tido na Europa toda um outono muito calmo, mas quando o inverno chegar, o aquecimento das casas vai ser muito mais caro do que foi o ano passado. Nada a ver com o Brexit, a ver com o preço da energia no mercado global. Mas se o inverno correr mal, se as pessoas não tiverem dinheiro para aquecerem as suas casas, se não houver perus de Natal e gasolina nas bombas, já sem a justificação ou a explicação da pandemia, veremos como é que o governo britânico vai gerir este impacto, que aí sim será um impacto. Há uma frase de uma peça do Churchill, que é o inverno do nosso descontentamento, do Winter of Our Discontent, que foi usada imediatamente antes quando a Thatcher ganhou as primeiras eleições em 79, e ainda hoje se fala no imaginário político britânico, ainda hoje se fala no inverno do final dos anos 70 como the Winter of Our Discontent. E o terror de qualquer líder político é enfrentar outro inverno de descontentamento. Vamos ver se não será o inverno de 2001, 2002. Mas aí há sempre a possibilidade de continuar a entender a União Europeia como responsável por todos os problemas e a usar a Irlanda do Norte como bode expiatório disso. É difícil, porque o argumento do Brexit era: nós vamos nos livrar da União Europeia e vamos viver num mundo de mel e vinho. Isto vai ser tudo maravilhoso, vamos poder fazer os acordos com toda a gente, os Estados Unidos vão abrir-nos as portas e vamos fazer um acordo maravilhoso com os Estados Unidos, que ainda não aconteceu. Nem parece que vai acontecer tão cedo, porque o próprio governo britânico já reconheceu que o governo americano não está interessado neste momento em fazer acordos de livre comércio, e portanto há uma série de discursos, de linguagem e de promessas que nasceram no Brexit que passaram nos pingos da chuva durante a pandemia, mas que agora começam a voltar à conversa política britânica. Eu só queria fazer uma separação que disse há bocado que queria fazer, que era sobre as condições de negócio entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha. Quem fizer negócio com a Irlanda do Norte encontra exatamente aquilo que encontrava antes do Brexit. A Irlanda do Norte está no mercado comum e nada mudou. Agora, quem fizer negócio com o Reino Unido, muitas coisas mudaram. Mudou logo o acordo de cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia, diz que não há cotas nem tarifas. Parabéns. O acordo não é omisso ou muito omisso na questão dos serviços. É muito mais, só se aplica praticamente a bens. Mas o acordo não impede o surgimento de uma série de outras barreiras que estão a começar a surgir e que os nossos empresários têm que terem atenção. Barreiras não alfandegárias, rotulagem. Agora é preciso, a rotulagem tem que estar de acordo com o UK Conformity Asset de 2021. Há regras de rotulagem novas que não existiam. Os operadores económicos têm que ter o número de operador económico comunitário, chamado EORI, que não era preciso. As regras de origem têm que estar definidas nos produtos e os exportadores têm que ter o estatuto de exportador, que não era necessário. Agora há controles alfandegários, que não havia. Há impostos, como o IVA e o Imposto Especial de Consumo. Tudo isso aplica-se agora às exportações da União Europeia para a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales, não para a Irlanda do Norte.
E, portanto, as empresas portuguesas que estejam a fazer negócio, ou que queiram continuar, ou que queiram começar a fazer negócio com a Grã-Bretanha, têm que ter em atenção que as regras mudaram e mudaram substancialmente. Não há cotas. Mas mudaram só para novos negócios, eventualmente. Não, para todos. Para todos. Para toda a gente. Mesmo que já lá estejam, agora, desde que haja exportação ou importação, e estas regras não se aplicam aos serviços. Os serviços deixaram de ter um quadro regulatório específico. Portanto, as regras mudaram e tornou-se mais difícil e mais caro. Dito isto, o Reino Unido continua a ser a quinta maior economia do mundo. E em 2020 era o nosso quarto maior cliente e o nosso oitavo maior fornecedor. Portanto, continua a ser um sítio apetecível. Continua a ser um mercado apetecível. Continuam a ser 60 milhões de pessoas com muito dinheiro. E com hábitos de consumo entusiasmados. Agora, provavelmente até mais, porque têm menos para consumir e, portanto... Claro. Há ondas de choque deste conflito que não são tão importantes em termos de investimento para as empresas portuguesas e para a economia portuguesa, certamente, mas que não deixam de nos ser próximas até geograficamente. A negociação, este momento de tensão na negociação entre a União Europeia e o Reino Unido pode ter também impacto sobre o futuro de Gibraltar. Pode ter impacto. Pode, aliás, houve. Logo no início do processo do Brexit foi decidido pela União Europeia que tudo que dissesse diretamente respeito a Gibraltar, a Espanha teria uma palavra a dizer. Portanto, Madrid tem um papel importante a desempenhar aí. Já havia algumas dificuldades de circulação entre a Espanha e Gibraltar antes do Brexit, porque o Reino Unido não fazia parte do espaço Schengen e, portanto, havia controles de fronteira. E os controles de fronteira eram lentos do lado espanhol. Agora já nem isso, portanto, agora já não se aplica nem sequer a livre circulação, portanto, mais complicado se torna. A Espanha entrou em negociações diretas com o governo de Gibraltar, porque em Gibraltar 90 e muito por cento das pessoas que lá moram votaram para continuar na União Europeia. E, portanto, se a Escócia foi arrastada contra a vontade para fora do mercado comum, Gibraltar então foi ainda mais. Portanto, há a questão do aeroporto, há a questão do facto de Gibraltar ser uma zona de comércio livre e que, portanto, atraía a sede das empresas que se instalavam no sul da Espanha, punham a sua sede em Gibraltar por causa dos impostos, ser um porto franco. Tudo isso agora mudou e também Mas a solução que foi encontrada foi um pouco semelhante à da Irlanda do Norte, ou seja, manter a Gibraltar no espaço europeu, e o que pode mudar se este diálogo falhar é isso: a Espanha poderá ter necessidade de impor controle numa fronteira externa da União Europeia. Não, o controle tem que ser posto. Já existia e agora continua a existir. A solução é diferente em relação à Irlanda do Norte. A Espanha não ficou no mercado comum no sentido de não haver fronteiras. Isso há. O que há é um entendimento entre o governo espanhol e o governo de Gibraltar, porque há algumas coisas que Gibraltar oferece que interessam muito aos governos autonómicos espanhóis do sul da Espanha, nomeadamente o aeroporto. O aeroporto de Gibraltar serve toda aquela região do sul da Espanha e é um aeroporto importante para a indústria do turismo, por exemplo, de toda aquela zona do Mediterrâneo espanhol. E, portanto, há ali alguns entendimentos. Para além de trabalharem 10 mil espanhóis em Gibraltar. 10 mil espanhóis em Gibraltar, sim. Eu renovo o convite aos participantes nesta sessão para colocarem questões através do chat, que farei chegar ao Bernardo Ivo Cruz. Em relação ao ponto central que estamos a analisar, sabemos que tem havido pressão dos partidos unionistas da Irlanda do Norte para que o governo britânico não aceite o protocolo do acordo do Brexit e o tente reescrever, se quisermos. Em concreto, é o Partido Unionista Democrático, o DUP, que foi fundamental para
para haver uma maioria conservadora na Câmara dos Comuns. Há também o Partido Unionista do Ulster, o UPP, que são partidos que sabem que estão confrontados na Irlanda do Norte com uma questão demográfica importante, não é? Um aumento da maioria católica e nacionalista, e são confrontados quer com isso, quer com opções mais moderadas de outros partidos protestantes, como o Partido da Aliança da Irlanda do Norte. E, portanto, dizem que estão de algum modo a forçar a barra, não é? A denunciar aquilo que consideram ser a traição do protocolo e a exigir que o protocolo seja eliminado. A existência desses partidos baseia-se no facto de a Irlanda do Norte ser parte do Reino Unido. É para isso que eles existem, é para defender os interesses das populações que entendem que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e assim deve continuar. Mas o protocolo coloca-lhes desafios muito específicos. Se toda a economia da Irlanda do Norte está agora ligada à União Europeia e à República da Irlanda em particular, se é difícil, ou era muito difícil, agora mais simples, graças à generosidade da Comissão, que produtos ingleses ou britânicos chegassem ao mercado da Irlanda do Norte. Uma das expressões que agora entrou no léxico político é a guerra das salsichas, porque as salsichas britânicas não podiam ser vendidas na Irlanda do Norte sem um conjunto complicadíssimo de regras fitossanitárias que tinham que obedecer e de procedimentos administrativos que tinham que apresentar. E, portanto, de repente deixou de haver os produtos típicos britânicos, tornaram-se muito mais escassos no mercado da Irlanda do Norte. Politicamente é muito difícil manter o argumento da ligação entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido quando a economia está ligada à União Europeia, quando a maior parte da população começa a ser população católica nacionalista, e quando quem assinou o protocolo que deu origem a isto tudo foi um governo apoiado pelo principal partido da Irlanda do Norte, foi o DUP, que fazia parte do governo, ou fazia parte, não fazia parte do governo, mas era apoiante do governo da primeira-ministra May e do início do governo do Johnson, quando eles não tinham maioria no Parlamento Britânico. E, portanto, a situação dos partidos unionistas na Irlanda do Norte é muito complicada. Não espanta que eles tenham-se afastado do processo e que exijam a renegociação ou o abandono do protocolo. Há um mecanismo no protocolo, que é o artigo 16, que permite suspender parte da sua aplicação. A União Europeia, de forma insensata, se quisermos, anunciou ou ameaçou utilizar o artigo 16 quando, na altura do processo de vacinação, o Reino Unido, de repente, tinha muito mais vacinas que a União Europeia. E o acordo que tinha sido feito, o contrato tinha sido feito entre a União Europeia e as farmacêuticas, não era tão bom como o contrato tinha sido feito pelo Reino Unido e as farmacêuticas, e havia suspeições de desvio de vacinas que deviam vir para a União Europeia que estavam a ir para o Reino Unido. A União Europeia ameaçou utilizar o artigo 16 para suspender a circulação das vacinas das fábricas da União Europeia para o Reino Unido, e isso criou muito mal-estar. E a própria União Europeia reconheceu que foi um erro e essa ameaça durou 24 horas. Mas agora é o lado britânico, é o governo britânico que está a ameaçar utilizar o artigo 16 para suspender a aplicação do protocolo. Se isso acontecer, queimam-se as pontes todas de diálogo entre a União Europeia e o Reino Unido, entre Bruxelas e Londres. Porque fazendo isso, põe-se em causa não só o protocolo, mas põe-se em causa também os acordos de Sexta-feira Santa. E isso seria muito complicado para o governo britânico. Porque, por exemplo, o presidente Biden, que é ele próprio de origem irlandesa, deixou claríssimo, quando era vice-presidente do presidente Obama, e agora, desde que tomou posse, que os Estados Unidos não aceitarão nada que ponham em causa os acordos de Sexta-feira Santa. E, portanto, qualquer coisa que o governo britânico faça que ponha em causa os acordos de Sexta-feira Santa vai colocar em causa também o relacionamento entre Londres e Washington.
que é parte de todo o discurso do Brexit. E, portanto, eu ficaria algo espantado que acontecesse, mas, enfim, todo este processo do Brexit tem sido uma surpresa atrás da outra. E nós ficámos espantados quando os britânicos, quando houve o referendo, depois ficámos espantados quando o referendo deu sim, depois ficámos espantados quando a leitura do Brexit feita pelo governo britânico era sair do mercado interno, e por aí vamos, de espanto em espanto, nos últimos 4 anos. Nós temos falado aqui no Acordo de Stormont, o Acordo de Sexta-feira Santa de 1998, e da importância de manter para evitar que a Irlanda do Norte volte ao ciclo de violência que teve, ainda que muitas vezes as coisas não saltam para as primeiras linhas da agenda mediática, mas tem havido alguns focos de violência urbana com alguma regularidade na Irlanda do Norte, particularmente em zonas onde bairros católicos e protestantes são contíguos, nomeadamente em Belfast e em Derry, no início de julho, e especialmente nos bairros protestantes, lembrando a tensão de anos passados. É certo que aquilo que aconteceu foi resultado de contendas entre grupos de jovens, e sabemos que temos o contexto de pandemia, mas também sabemos que esses grupos de jovens são muitas vezes agitados por organizações paramilitares e por partidos que, apesar de serem partidos considerados sérios, aproveitaram essa turbulência para fazer vingar as suas ideias e as suas aspirações em relação a todo o processo, certo? Ricardo, todo o processo é muito complexo, porque a violência sectária na Irlanda do Norte não era só de um lado. Havia violência de ambos os lados da barricada. E o que os unionistas neste momento se queixam era o que os católicos se queixavam anteriormente. E que no âmbito dos acordos de Sexta-feira Santa e dentro do mercado comum, as tensões tinham conseguido tinham-se conseguido acalmar as tensões entre as duas comunidades. Os unionistas mais radicais estão muito preocupados com o futuro da Irlanda do Norte no seio do Reino Unido. Por razões que nós já aqui falámos mais que uma vez, porque a economia está a virar-se para a União Europeia, porque há mais católicos protestantes, porque há um mecanismo formal de referendos, porque criou-se uma fronteira entre a Irlanda do Norte e o resto e o resto do Reino Unido, que não existia e que foi dito que não iria haver. Portanto, aconteça o que acontecer, o processo é sempre politicamente muito sensível. Ou porque, imaginemos que acaba-se com o protocolo e que surge uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A comunidade católica ficará infeliz. Imaginemos que o processo se mantém como está. A comunidade protestante não está feliz. É possível haver um protocolo que possa satisfazer, ainda que ambos os lados tenham que ceder, e quando digamos os lados, quero dizer quer a União Europeia, quer o governo britânico, quer os interesses das duas comunidades da Irlanda do Norte, é possível um novo protocolo em que todos cedam, mas que se consiga chegar a uma solução diferente? Esse protocolo foi os acordos de Sexta-feira Santa, que levaram anos a negociar e que se têm mantido durante os últimos 20 anos. Até agora não surgiu nenhuma outra alternativa que funcione. Mas os acordos de Sexta-feira Santa não funcionam no quadro do Brexit, como o Reino Unido entende que o Brexit deve ser visto. Uma solução possível, mas isso não é certamente com o governo Johnson, seria o Reino Unido entrar para o espaço económico europeu, mas isso era ceder naquilo que é o fundamental da leitura que o Johnson faz do que é o Brexit. Desculpe, e com este processo todo e a densidade com que está a ficar tudo, a probabilidade dos escoceses forçarem também uma independência não é algo que possa estar em cima da mesa? O governo escocês tem anunciado que quer fazer um referendo e tem ganho eleições com base nesse anúncio. Houve um referendo em 2014, antes do Brexit, em que a continuação da Escócia no Reino Unido ganhou,
e que tinha sido acordado por todas as partes que seria um referendo que resolveria a questão por uma geração. Era a expressão que foi usada na altura. Portanto, ainda é cedo para avançar contra o referendo, não é? O que dizem os Por um lado, nacionalistas para avançar contra o referendo, mas também se partia do pressuposto que não havia Brexit. O Reino Unido não havia Brexit, o Reino Unido continuaria na União Europeia. O que dizem os nacionalistas escoceses é: nós, sim senhora, dissemos que o referendo era para uma geração, mas as condições mudaram de tal maneira, de forma substancial, que temos que revisitar tudo. Não se pode dizer que isto é para uma geração, mas não vemos o Brexit em consideração. O governo da Escócia já fez aprovar no Parlamento escocês uma lei para fazer um referendo quando entender que estão reunidas as condições. O outro referendo tinha sido autorizado pelo governo de Londres, pelo Parlamento de Westminster. Neste momento, o governo Johnson diz que não autorizará a realização de um referendo. Portanto, há aqui uma questão jurídica a resolver. Quer saber se o governo da Escócia tem que ter autorização do Parlamento de Westminster para fazer um referendo ou não. Se os resultados do Brexit, do referendo do Brexit, das eleições para o governo Johnson e das eleições para o governo da Escócia forem indicativos, é possível que num eventual referendo ganhe a saída da Escócia, a independência da Escócia. Havia uma questão na independência da Escócia antes do Brexit que agora se resolveu e que era um problema muito complicado para os escoceses resolverem, que era a Espanha anunciou no referendo de 2014 que não autorizaria a adesão da Escócia como país independente à União Europeia, porque a Espanha não autorizará a adesão de um novo país independente que tenha saído de um Estado-membro, que seja resultado de um processo de secessão de um Estado-membro. A Espanha agora já veio dizer que a situação mudou, que se a Escócia se tornar independente, o Reino Unido já não é Estado-membro e, portanto, a Espanha não terá nada a opor à adesão da Escócia, porque não é a secessão de um novo Estado que sai de um Estado-membro. É um Estado terceiro, que não faz parte do grupo e que vem bater à porta da União Europeia. E, portanto, não é um exemplo que possa ser aplicado à Catalunha ou ao País Basco. Tu disseste isto e eu aceno com a cabeça. Mas sim, há condicionantes nacionais que se colocam também nestas questões. Creio que não temos mais questões. Eu gostava de agradecer ao Bernardo Ivo Cruz esta excelente explicação sobre este problema que é sério e que é importante para o conjunto da União Europeia. Dava a palavra ao José Monteiro para encerrar o debate. Muito obrigado. Eu só queria, de facto, agradecer ao Bernardo Ivo Cruz a sua disponibilidade. O conhecimento que tem sobre esta matéria é, de facto, vastíssimo. Eu, pelo menos, fiquei mais esclarecido pessoalmente sobre a envolvência política que todo este processo tem e que é importante para nós, europeus, porque, de facto, é uma situação atípica e que não estava prevista quando todos entramos para este mercado comum. E é interessante ver o que vai acontecer e, enfim, o que é que politicamente isto vai representar também para nós, porque é um membro importante, é um mercado muito importante para Portugal, do ponto de vista de exportações, com quem temos uma ligação muito forte e, portanto, é sempre interessante ver a evolução, os novos passos que este tema vai trazer para nós e os impactos que eles, de facto, possam trazer para o país. Queria também agradecer ao Ricardo a sua participação, que é sempre muito interessante, porque é um jornalista muito envolvido em todos estes temas e dá-nos uma grande ajuda nas questões que se vai colocando aos participantes e aos nossos convidados. E agradecer a todos os nossos clientes e não clientes que tiveram a assistir a este webinar e vamos continuar no futuro, porque achamos que agora com esta nova forma de todos comunicarmos, é uma forma muito interessante, porque de facto num pequeno espaço de tempo conseguimos entrar em temas, aprofundar alguns dos temas que todos nós, se calhar, estamos um pouco fora deles no nosso dia-a-dia e que as televisões, por vezes, não explicam tudo, porque os especialistas não estão lá permanentemente. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem nos esteve a ouvir e até à próxima. Muito obrigado pelo convite. Até à próxima, obrigado.